E amém. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje, irmãos, é oração e o ministério da palavra. Oração e o ministério da palavra. Sabe, irmãos, todo ministério precisa de foco. Todo ministério precisa de foco. Ministério é serviço. E quando você exerce um ministério, você precisa focar naquele ministério. É como no seu trabalho secular. Se você trabalha, seja lá qual for a área que você trabalha, você não tem como fazer o seu trabalho e ficar olhando o serviço dos outros. Você tem que se concentrar no seu. E o ministério também é assim. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali uma igreja começando, uma igreja crescendo, né, milagrosamente, porque era grande o número dos discípulos, mas uma igreja também com muitos problemas, porque o crescimento traz problemas. O crescimento traz problemas, não é? E esses problemas precisam ser administrados. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a igreja começando e Deus dando orientações. E os apóstolos também tendo que tomar posições, decisões, para que a obra ocorresse de forma tranquila. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 6. E nós vamos ler os 2 primeiros versículos, Atos 6. Essa mensagem não é extensa, ela na verdade é muito direta, muito rápida. Atos 6, versículo 1 e 2, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Bom, a igreja estava crescendo, cresceu o número dos discípulos. Irmãos, nós precisamos preparar para o crescimento. Embora a gente pense assim, é muito difícil crescer, o crescimento não é difícil, o crescimento vem de Deus. Então, aquilo que a gente julga difícil, impossível, não está acontecendo, isso nada importa, porque o crescimento vem de Deus. E nós, na verdade, precisamos nos preparar. Veja bem, quando uma mulher está grávida, ela tem lá os seus primeiros sinais da gravidez, ela desconfia que está grávida, ela faz o teste, ela vê que se realmente está grávida, ela começa a sentir os primeiros enjoos, o embriãozinho, o feto ainda está desse tamanhozinho, mas ele já marca a presença ali. E aí começam os preparativos. Por quê? Porque aquele embrião que é desse tamanhozinho, ele vai crescer. Ele vai se tornar uma criança, que daqui a alguns meses vai vir a vir à luz. Então, tudo é preparado para esse crescimento. Já viu, hoje em dia é muito comum fazer esse chá de fraldas, né? Chá de fraldas. Irmãos, na época em que eu casei, na época que a Adriele nasceu, que é a primeira, não tinha nada disso, né? A gente, se não quisesse lavar fralda na mão, fralda de pano, a gente ia numa loja que nem era para vender fralda, mas vendia, nem sei por que vendia, hoje em dia não vende mais. Uma loja que vendia roupa, uma loja de roupas mesmo, de roupa, sapato, enfim, e a gente comprava a fralda que lá vendia, a gente passava o cartão de crédito para comprar a fralda, a gente tinha um cartão de crédito emprestado, que a gente comprava a fralda para a Adriele. Hoje em dia é muito mais simples. A criança vai nascer, a pessoa faz um chá de fralda, distribui 1000 números, e ainda faz assim, olha, você vai dar P, você vai dar M,
você vai dar G e você vai dar XG. Ou seja, estou garantindo as fraldas da criança até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade garantiu já as fraldas da criança. E fralda é um problema muito sério. Quem já comprou sabe o que eu estou falando. É um dinheiro que você não vê voltar de jeito nenhum. E a criança, logo assim no início, que acaba de nascer, então é uma a cada 15 minutos. Você coloca, sujou. Você acabou de colocar, sujou. Você está colocando, sujou. Fralda é assim. Mas tudo é preparado para o crescimento. Tudo é preparado por quê? Porque aquela criança que ainda está no ventre, ela não vai permanecer daquele tamanho. Ela vai crescer. E a obra de Deus é a mesma coisa, irmãos. É natural o crescimento. Não importa o tempo que leve. Você sabe que a gestação varia de fêmea para fêmea. A mulher tem em torno de 9 meses. Já não vou falar vaca, não. Vou falar um elefante. Qualquer animal que fala, por que colocou a mulher do lado de uma vaca? Ou por que colocou a mulher do lado do elefante? Não tem nada a ver, irmãos. É só exemplo. O elefante já são 24 meses. Você imagina só, ficar 24 meses grávida. Que situação. Aí você já tem os cachorros que já são 2 meses. 2 meses o cachorro tem filhote. E assim por diante. Tem tempo. Tem o tempo de cada gestação. Mas todo o crescimento é natural. E aqui a igreja começou crescendo. E começaram os problemas. E qual era o problema? Havia uma distribuição de alimentos. E tinha o problema dos gentios e dos judeus. Aqui eles colocam gregos e hebreus. É a mesma coisa, os gregos, gentios, os hebreus, os judeus. E tinha ali a murmuração. Por quê? Porque os hebreus, na hora de dividir, era aquele negócio, o negócio do cara crachá, só para os da família. Só para os da família. E os gregos estavam ficando para fora. Falaram assim, mas está errado isso. E as viúvas dos gregos ficavam fora. O que acontecia? Os apóstolos tomaram a seguinte decisão. Esse é um assunto importante. A distribuição dos alimentos é um assunto importante, mas nós não podemos tomar conta disso. Nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, numa igreja tem muitos ministérios, muitas necessidades, porque o ministério surge da necessidade. Tem muitos ministérios. Mas hoje eu quero falar do ministério da oração e da palavra. Da importância desse. Porque os apóstolos quiseram se deter nesses ministérios, da oração e da palavra. Por que eles são tão importantes? Os outros não são importantes? São. Mas os apóstolos se detiveram nesses 2 ministérios, priorizaram esses ministérios. Irmãos, toda a igreja precisa da palavra. Toda a igreja precisa da oração. A oração é a nossa comunhão com Deus. Embora muitos achem que a oração é só petição, não, a oração é comunhão com Deus. A igreja precisa de comunhão com Deus. A igreja precisa orar. Não é orar para neutralizar principado, não é orar não, é orar para ter comunhão com Deus. Simples assim. Irmãos, se nós tivermos comunhão com Deus, todas as outras coisas se tornam automáticas. Vai haver livramento, libertação, vai haver provisão, porque é a nossa comunhão com Deus. É isso que realmente importa. A oração, embora a gente na oração peça, na oração a gente interceda, na oração a gente confesse às vezes, na oração, embora que a gente faça tudo isso, o nosso objetivo da oração é comunhão com Deus.
porque era esse o desejo de Deus. A Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, ou seja, quando ia virando o dia, quando ia terminando o dia, Deus ia se encontrar com Adão no jardim. E eu costumo dizer, para quê? Para conversar com Adão. Mas, irmãos, pensa só, Adão tinha acabado de ser criado. Qual assunto que Adão tinha para falar com Deus? Não importa. Mesmo que você não tenha assunto nenhum para falar com Deus, Deus tem algo para falar com você. Aleluia. Aleluia. Mesmo que o seu assunto seja insuficiente, seja insignificante, seja talvez não interessante, Deus tem algo para falar com você. Deus tem sempre algo para falar conosco. Sabe, muitas vezes nós não temos oração, irmãos. Muitas vezes nós não temos, sabe, já esteve cansado de pedir? Eu já cansei de pedir, irmãos. Eu já fiquei cansado de pedir, sabe, e já sem cara de chegar diante de Deus e pedir a mesma coisa. Você já pediu aquilo tantas vezes, que quando você vai para a oração, fala assim, Senhor, vamos mudar de assunto. Eu não vou pedir mais isso, não. Irmãos, isso não é falta de fé, não. Isso é chegar a um ponto de falar, Deus, olha só, faz tua vontade em mim, Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos brigando com Deus, falando, Deus, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa fazer isso, e de repente Deus está falando para você, abre mão, solta disso, porque eu tenho outros planos para você. Então a oração é tão importante e os apóstolos se dedicaram, queriam se dedicar a isso. Olha, nós queremos nos dedicar a ter comunhão com Deus. Eu falo como pastor, não aqui na nossa igreja, graças a Deus é muito diferente, mas eu já estive em situações, irmãos, em que as demandas pastorais não permitiam você ter uma vida de oração. Em certos contextos, sabe, até quando você tenta orar, você é até interrompido. Você está tentando orar, fala assim, não, hoje eu vou tirar amanhã para orar. Pastor, agora não faz mais treininho, né? Pastor, tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo, pastor tem que fazer aquilo outro. Olha, e às vezes são tantos assuntos que você não tem nem condição mais de orar. Por isso que é muito importante, irmãos, às vezes, sabe, volto a dizer, não aqui, mas já estive em situações em que, e hoje eu entendo que é importante ter um pastor para resolver certos assuntos e outro pastor para se dedicar à oração. Ou pelo menos revezar, dia tal é esse pastor que resolve o assunto, e nesse outro dia é o outro pastor. Tem que ser, porque senão você não consegue. E é muito importante que não só o pastor fale para a igreja, vocês têm que orar, mas que o pastor ore também. Porque muitas vezes os pastores são bons para falar para os outros, mas não são tão bons para fazer na própria vida. Você tem que orar, meu irmão, vai orar, meu irmão, mas ele mesmo não está conseguindo. Então, a verdade é que esse ministério da oração e da palavra, ele precisa de dedicação. Se o pastor precisa, você também precisa. Mesmo que você não seja pastor, você precisa. Porque o crente precisa de dedicação nesse ministério de oração e da palavra. Mas olha só, olha o versículo 3, diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esses ministérios precisam de perseverança. A oração, para que você finalmente estabeleça um hábito e uma constância de comunhão com Deus, e o ministério da palavra, porque por mais que você fale, você precisa falar mais.
Aleluia. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. 12. A palavra diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Perseverar na oração. Sabe, o mundo não entende oração. Oração é espiritual. O mundo não entende oração. A única oração que o mundo entende é quando está no sufoco. Ah, meu Deus, me ajuda. Pede lá na sua igreja lá para orar por mim. Aí você dá vontade de falar: por que você não vai lá? Já viu que tem gente que é sempre assim? Pede lá para orar por mim. Não, vamos lá comigo. Não. Pode falar lá, fala só com o pastor lá, para ele orar por mim. O mundo não entende oração, não entende que você pode falar com Deus. Você pode falar com Deus. Já viu aquele chefe de algum departamento que você nunca consegue falar com ele? Tem umas 30 secretárias antes, que aí você liga e fala assim: olha, o doutor fulano não pode atender, mas eu vou passar você para fulano. Aí você passa, aí passa para o outro, você: não, meu filho, não é aqui não, eu vou te passar para o outro que vai te ajudar. Aí você passa na mão de 10 pessoas e na pessoa mesmo que você queria falar, você não consegue falar. Agora pensa só, aquele que está acima de toda e qualquer pessoa, qualquer autoridade, acima dos presidentes da república, dos reis desse mundo, você pode falar com ele. Você pode falar com ele, você tem acesso a ele, é possível se comunicar com ele. O mundo precisa saber disso. Que através de Jesus nós temos acesso aberto ao Pai, através da oração. E precisamos perseverar na oração. Mas o ministério da palavra, e eu quero falar um pouco sobre o ministério da palavra, é tão importante porque é através da palavra, irmãos, que os nossos olhos se abrem. É através da palavra que os nossos olhos se abrem. Muitas vezes os nossos olhos estão cobertos de escamas. Nós não conseguimos ver a situação, principalmente quando nós passamos por um período prolongado de luta. Períodos prolongados de luta turvam a nossa visão. Perturbam a nossa visão. E nós precisamos que a palavra venha trazer uma luz, uma iluminação, para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, o ministério da palavra é muito importante. Sabe, tem pessoas que desprezam a palavra. Eu lembro, quando eu era adolescente, isso deve acontecer em alguns lugares ainda, com certeza acontece, que as igrejas tinham, algumas igrejas, tinham esse problema. O ministério de louvor tocava no louvor, e na hora da palavra, ia todo mundo para fora. Aí o pastor tinha que ficar brigando. Esse ministério de louvor, fulano, manda todo mundo entrar. Já pensou? Hoje parece uma coisa impensada nisso, né? Você está no culto, louvor, acabou o louvor, você vai lá para fora e fica batendo papo lá embaixo. Não tem o menor cabimento. Mas em alguns lugares isso já deve acontecer ainda. Isso ainda acontece. Por que as pessoas fazem isso? Às vezes até na live também, na hora do louvor, está cantando na hora da palavra, peraí que eu vou ali na cozinha. Peraí que eu vou ali. Irmãos, a palavra de Deus não dá para fazer isso, porque você vai perder. Você vai perder, e você perdeu um pedaço, é igual um filme. Você perdeu um pedaço, você chega, quem é esse aí? O que aconteceu? Ele morreu? Já viu gente que é assim? Está vendo o filme, vou na cozinha, aí quando volta, o que aconteceu? Ficasse aqui para assistir. E a mensagem é a mesma coisa, o pastor está pregando. Se você não prestar atenção, você vai perder o fio da meada, e perdendo o fio da meada, você não vai entender mais nada. Aí vai chegar, depois vai assim, não gosto muito desse pastor pregando não,
Ele fala, a gente não entende? Não, fala, não entende não, você não presta atenção. Porque se você prestasse atenção, você ia entender, mas como você não presta atenção, você não... Sabe? Então, a palavra é muito importante, por quê? Porque ela vai trazer... Quantas vezes, irmãos, nós estamos orando, pedindo a Deus uma resposta, estamos orando, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus... Deus está falando através da palavra, mas nós não paramos para ouvir. Sabe, graças a Deus, o Senhor me deu uma esperteza para pegar a palavra. Às vezes, né, Simone está sempre colocando mensagem o dia inteiro lá em casa, está ouvindo. Às vezes eu nem estou lá, eu estou chegando, estou passando, eu ouço um pedaço, eu estou passando, ouço um pedaço da palavra, eu já peguei. Já peguei ali, eu não preciso fazer estardalhaço, glória a Deus, aleluia, Deus vai falar comigo, não precisa nada disso. Eu já peguei, eu já entendi, eu já guardei no meu coração e Deus já falou comigo. Irmãos, nós temos que ficar atentos, Deus está falando na sua palavra. Olha, hoje, eu creio que o Espírito Santo está trazendo para algumas pessoas, sabe, adquira esse hábito. O pastor está pregando, anota o texto. Anota o texto. Por que eu vou anotar o texto? Toda vez que você escreve, isso ajuda a fixar na sua mente. Mas tem gente que pensa assim, mas eu não sou pregador, nada, para que eu vou anotar? Querido, isso é alimento. Isso é alimento. De repente, lá na frente, você vai passar uma situação, você fala assim, poxa, eu me lembro que teve um dia que o pastor falou, aonde que está isso? Você vai procurar lá no seu caderninho aqui, ó. É alimento, o ministério da palavra é muito importante. Olha o que Jesus diz em Lucas 4, versículo 4. Lucas 4, versículo 4. Diz assim, e Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz viver. Não é o pão, não. O pão a gente come, hoje precisa comer de novo. Agora, a palavra de Deus, ela faz milagres em nós. A palavra é água, ela limpa. A palavra é alimento, ela fortalece. A palavra é direção, quando nós não sabemos o que fazer. A palavra é direção. Eu sempre admirei aqueles senhorzinhos da igreja. Antigamente, né, a gente tinha cabeça branca, estava sempre com a Bíblia. Onde eles paravam, eles estavam sempre lendo. Sempre lendo. E aí, quando você parava para conversar com eles, o assunto era sempre assim, porque em João, capítulo tal, porque lá em Marcos, não sei o que você dizer, porque lá em Apocalipse, eles sempre estavam citando versículos, porque eles liam tanto que aquilo se tornava a conversa deles. Isso era maravilhoso, porque eles estavam se alimentando daquilo o tempo todo. Eu sei que tem gente que vai olhar e dizer, isso é religioso. Querido, não. Isso é alimento. E você, daquela conversa ali, você saía edificado. Você saía edificado, saía fortalecido. Por quê? Porque o alimento estava ali presente. Então, Jesus está falando, você vai viver da palavra que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. É disso que você vai viver. Mas quantas pessoas têm corrido atrás do alimento que perece? E nós ficamos malucos se não tiver. Meu Deus, tem que arrumar dinheiro, eu tenho que comer, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás disso. Mas nós não corremos atrás do alimento da palavra. A prova disso são as nossas igrejas. Não só a nossa aqui não, mas diversas igrejas. Hoje, muitas vezes, as pessoas só vão à igreja domingo. Só domingo. E outros nem domingo. Só domingo. Parece que ele só precisa comer no domingo. Aí deve falar assim, pastor, porque a comida que o senhor dá é muito forte. A gente come domingo e não precisa mais dia nenhum. Tá bom. Vou acreditar nisso. Irmãos, nós precisamos comer o tempo todo.
Então, esse ministério da palavra, ele é importante para a igreja. Há no meu coração esse desejo e essa preocupação de dedicar esse ministério da palavra e da oração. Sabe, e eu sei que tem pessoas também que isso arde no coração. E muitas vezes, irmãos, assim como os profetas do Antigo Testamento, nós olhamos para esse mundo e nós vemos até entre os crentes mesmo, parece que há um certo desinteresse. Já viu que as pessoas hoje em dia estão muito interessadas em polêmica? Eles querem debater polêmica. Se é pré-milenista, pós-milenista, se é salvo uma vez, salvo para sempre. Eles querem polêmica. Mas eles não querem o alimento cotidiano da palavra. É só para discutir. É exatamente o que Paulo diz para não fazer. Paulo fala assim, olha, não entra em discussão tola, que não serve para nada e que só serve para desvirtuar os irmãos. Só para isso que serve. Porque um crê de um jeito, o outro crê de outro. E, querido, fique acreditando do jeito que você quiser. Mas não faça perder a igreja de Cristo por causa disso. Então, hoje a gente vê muitas pessoas debatendo, não, porque tem que pregar assim, ou tem que pregar assado, tem que falar do pecado, não tem que falar do pecado, tem que pregar, sabe? O próprio Jesus, quando viu alguns discípulos lá, que não eram discípulos dele, lá, os discípulos falaram, tem aqueles lá que estão expulsando demônio lá em teu nome, estão fazendo em teu nome. Jesus falou, olha, deixa eles em paz, porque não tem ninguém que fale em meu nome e depois me amaldiçoe. Então deixa eles em paz. É isso aí, meus irmãos. Mas eles estão fazendo da forma errada. Você é juiz agora? Você é juiz por acaso? Deixa eles em paz, faz a sua parte, faz o seu... Se dedica à palavra, à oração e à palavra. Deus não tem chamado juízes, Deus tem chamado testemunhas, aleluia. Glória a Deus. Eu não vejo no chamado de Jesus, e sereis meus juízes em todas, não vi, sereis minhas testemunhas. Não é verdade? Ou testemunhar o quê? Aquilo que eu vi, olha, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e Ele se fez Senhor dos vivos e dos mortos, aleluia, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Quem crê nele não vai morrer eternamente, quem crê nele tem a vida eterna, nele é a salvação, é isso que nós temos que testemunhar, aleluia, e qualquer pessoa que diga diferente, eu mostro que está errado, porque para mim, o que serve são as palavras de Jesus, em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que vale, irmãos. Porque Isaías, porque Jeremias, não estou nem aí para Isaías e Jeremias. Eles foram servos de Deus, profetas, mas a ordem é do Senhor Jesus. É isso que conta. Porque Moisés é servo, diz a Bíblia. Como servo foi fiel na casa de Deus, mas Jesus é o Filho, aleluia. Jesus é o Filho, aleluia. E é Ele, o próprio Deus falou da nuvem, olha, esse é o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Ouvi a Ele. É Ele. Então, por que as pessoas não estão entendendo isso agora? Por que estão... Irmãos, isso é porque falta esse ministério da palavra. Muitas vezes ele é usado para dar chibatada nos outros, para mandar recado, e esse não é a intenção. Nós falamos do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Cristo, o Evangelho para crente, para não crente, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é que te salva, que te cura, que te liberta, é nele que nós... mas pastor, o Evangelho é um assunto muito, muito superficial, é porque você não conhece o Evangelho.
Porque se você conhecesse o Evangelho, você veria o Evangelho é o Evangelho eterno de Deus. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, ó profundidade das riquezas, da sabedoria. Isso é o Evangelho de Deus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Esse é o Evangelho. O mistério que esteve oculto, que é revelado em Cristo. Esse é o Evangelho. Como é que isso pode ser superficial? Como é que isso pode ser raso? Ah, pastor, porque eu sou inteirado em mistérios mais profundos. Não existe mistério mais profundo, irmãos. A Bíblia fala que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E é através do Evangelho que nós recebemos o Espírito de Deus. Que mais profundo que você quer? Não tem mais nada mais profundo. Então nós precisamos, irmãos, precisamos do ministério da palavra. Precisamos da oração. Eu quero dedicar esse tempo para que a gente ore. Porque o ministério da palavra tem uma grande oposição. Paulo fala assim, olha, abriu uma porta muito grande e eficaz. Mas existem muitos adversários. E é verdade. Pode ter certeza, irmãos, se nós estivéssemos falando abobrinha, teria muita gente aplaudindo. Porque hoje em dia se aplaude quem fala abobrinha. Os abobrentos estão aí, ó, os milhares e milhares. Mas como nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, tem muita gente que fala assim, isso vai transformar a sua vida. Isso vai mudar a sua existência. Mas eu não tenho que te convencer disso, não. Aquele que tem fé, que crê, o Espírito Santo vai fazer tudo. Agora, se não tiver fé e não crer, não tem como colocar fé no seu coração. A fé vem de Deus.